todos, estamos aqui para mais um ANCP Conecta. Hoje o nosso tema é melhoramento genético na prática. E nós estamos com um convidado com uma bagagem de peso no melhoramento genético. Um profissional que tem muito a contribuir para o nosso bate-papo de hoje. Já já nós iremos apresentar. Aguenta um pouquinho, espera na expectativa que eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o nosso convidado de hoje. Estou aqui com o meu colega de trabalho, Carlos Henrique Cavallari, e ele vai se apresentar aqui para dar continuidade no nosso bate-papo. Olá, Maria, tudo bem? Eu sou o Henrique Cavallari, sou coordenador dos consultores da ANCP e é muito bom estar aqui com você hoje, viu? Ainda mais com um convidado tão ilustre, né? Tão importante para a gente. Vai ser muito bom a conversa hoje. Isso aí, Ike. Nosso convidado de hoje é o professor José Aurélio Garcia Bergman. E, professor, por favor, se apresente, conte para nós um pouco da sua história no melhoramento genético, sua história com a ANCP. E é grande satisfação a nossa tê-lo aqui conosco hoje. Muito obrigado pela presença, professor. Como é que vão todos? É um prazer estar aqui. Obrigado, Maria. Obrigado, Ike, pela representação dos dois. E é sempre bom falar sobre genética, ainda mais na presença de vocês aí, né? Nós estamos aqui basicamente 3 gerações, né? A minha é um pouco mais errada, do Ike, que eu trabalhei bem com ele, e a Maria Paula, que eu tenho trabalhado agora. Meu nome é José Aurélio Garcia Bergman. José vem do meu avô materno. Aurélio vem da minha tia espanhola, tia Aurélia. Garcia do meu avô espanhol e Bergman da minha avó alemã. Eu sou de origem urbana. Me graduei em Medicina Veterinária na UFMG em 1977, em dezembro. E naquela época da Lei do Boi, né? 50% das vagas das universidades públicas eram direcionadas a filhos de criadores, jovens vindo do meio rural, né? Mas eu entrei no outro 50%, sendo urbano. Meu apelido na universidade era Zé Urbano. Ou Zé Urbano. E uma turma de 83 alunos que se formaram naquele dezembro. E 95% focado em grandes animais. Hoje mudou totalmente o perfil do médico veterinário, né? Que é muito mais para a linha PET hoje. Né? Maria Paula, 83 eram 3 mulheres, 80 homens. E hoje mudou totalmente o perfil também, né, professor? A maioria é mulher hoje no veterinário. Então, eu me graduei em 77. Eu tive uma inserção trabalhei na iniciativa privada por 2 meses. Eu saí empregado, comecei a trabalhar nas rações Anhanguera, em Campinas, em janeiro de 78. Meu primeiro dia nas rações Anhanguera, eles me deram a chave de um Fusca e uma tabela com metas de venda, né? Aquilo para mim foi um choque, né? Ter que vender ração, né? E me deram a região de Olímpia, eu tinha que fazer a região de Olímpia, em São Paulo. E trabalhei em janeiro, fevereiro, foi finais de fevereiro, eu fui a Belo Horizonte para passar o carnaval. E fui à universidade, no departamento de zootecnia, era uma sexta-feira de carnaval, gente. E Deus vai abrindo portas para a gente assim, sem a gente esperar, né? E me encontrei lá com o professor Jonas Carlos Campo Pereira. Eu tinha trabalhado com ele na graduação, que eu fui monitor de melhoramento com o Jonas. E o Jonas me perguntou, né, como é que estava na Rações Anhanguera. Eu falei, não, Jonas, é venda, cara, eu tenho que vender ração. Tem uma meta lá que eu tenho que cumprir. E o Jonas, que já era meu tutor, professor e hoje é meu amigo, e o Jonas falou, não, você não tem perfil para venda. Seu perfil é acadêmico e tal. E tinha um convite para a Federal da Bahia, como professor colaborador, mas ele me falou, olha, depois do carnaval vai ter seleção para mestrado aqui na escola. Por que você não tenta a seleção para mestrado? No mestrado você às vezes consegue uma bolsa para te ajudar e tal. E assim eu fiz, né? Eu não tinha nem carteira assinada ainda e pedi... Já saiu. Pedi dispensa da Anhanguera.
E aí comecei o mestrado na UFMG, trabalhei com o professor José Rodolfo Torres, que foi um expoente no melhoramento. Fui aluno do professor Torres, fui aluno do Jonas, fui aluno da Carmen Silva Pereira, Geraldo Gonçalves Carneiro, o pessoal todo que brilhou no melhoramento, né, décadas atrás. E terminei o mestrado e teve concurso para professor na universidade, e aí eu fiz o concurso e entrei para a UFMG, para o meu departamento, para dar aula de melhoramento. Comecei dando aula de introdução à zootecnia. Introdução. Falava de raças, né, tal, bioclimatologia animal, eficiência produtiva. E foi assim. Em 88, eu fui para os Estados Unidos fazer doutorado. Já estava casado, fui com a minha esposa, não tinha filhos. E terminando o doutorado, né, em 91, minha esposa ficou grávida e foi uma gravidez de risco e acompanhamento médico, aí não pôde viajar. E aí eu terminei o doutorado e encaixei com o pós-doc. Eu fiz o doutorado com o Bill Hohenbuchen, na Virginia Tech, e fiz o pós-doc com o David Noder, também na Virginia Tech. Aí já continuou por lá. E continuei lá mais um ano, né? Até que a minha filhinha nasceu e com um mês a gente veio para o Brasil e aí eu voltei à lida da UFMG. Eu fui muito feliz na minha vida profissional, na minha vida como um todo, né? Nada a reclamar, sempre fui muito feliz, abençoado. Mas na profissional porque eu fui para os Estados Unidos na hora certa, sabe? A escolha de genética foi a certa, porque eu não sou médico, né? Odeio sangue. Né? Então, eu seria um péssimo médico, um cirurgião, tal, péssimo. Meu negócio é estatística, é número. Eu falo que se eu não fosse veterinário, eu seria engenheiro. E fui para os Estados Unidos no boom do melhoramento, né? Final dos anos 80. Então, conheci aquela turma toda, Henderson, Van Vleck, Faulkner deu curso para mim, lá na Virginia Tech, e frequentava aqueles congressos regionais todos, né, do BAF, né, em Kentucky, em Lexington, em Tennessee, fui em vários, e fui apresentar esse pessoal e o melhoramento estava acontecendo, né. A gente estava saindo, já tinha um modelo touro bem estabelecido, né, que se produzia as avaliações dos touros, e estava migrando para o modelo animal, que é o que a gente tem até hoje, né? Que você estima para a população como um todo, na época usando matriz de parentesco e hoje usando matriz parentesco e genômica. Né? Então, eu fui apresentado à DEP, lá, em inglês é EPD, Expected Project Difference. Voltei ao Brasil e trouxe isso para o Brasil e comecei a ensinar isso para meus alunos. De início tem alguns fatos até pitorescos, porque a gente vem misturando, né, inglês com... Não tinha o termo DEP aqui, era EPD. Aí eu falava nas aulas EPD, e vários alunos, professor aterriza, aterriza que o senhor chegou, o senhor voltou. Então. Aí, começando e... Interessante que eu tinha um aluno, o Janjão, que criava tabapuã, no norte de Minas, região de Nanuque, ali. E ele tinha um grupo de criadores de tabapuã que procuraram a gente lá no departamento querendo saber desse negócio de avaliação genética para fazer do tabapuã. E logo em seguida, o professor Raizildo conversou comigo e a NCP já tinha sido criada e estava atrás de rebanhos para fazer, né? Já estava com o programa Nelore Brasil. Já estava com um programa e um grupo de criadores de tabapuã também procurou a NCP, que não chamava NCP, né? Era Programa de Melhoramento Genético da USP, né? Da USP. Lá no bloco G de genética, né? Da USP Ribeirão. E o Raizildo, eu falei, Raizildo. Aí eu fiz um acordo com o professor Raizildo assim, todo criador de Nelore que me procurar, eu encaminho para
para a USP. Para o Departamento de E Genética. todos de Itabapuã que procurar a USP, o Raizildo, você encaminha lá para Belo Horizonte. Só que isso foi pouco tempo, Oike, porque logo eu me lembrei de uma conversa que eu tive com o David Nodder, que na época ele era do comitê de orientação do doutorado, mas depois eu fiz o pós-doc com ele. Eu lembro direitinho que a gente estava vindo de um BAF e foi numa época que o Van Vleck estava demonstrando a questão de efeito materno. Como é que você tira o efeito materno, né? Dos modelos para ter a DEP materna, né? Sim. E eu vim admirado com aquilo e a Virginia Tech não fazia avaliação genética para raça nenhuma. Na época, as avaliações genéticas, Maria Paula, eram feitas nas universidades, sabe? Lá nos Estados Unidos. As universidades é quem fazia as avaliações genéticas. E eu fiquei naquela assim, gente, eu vim para o lugar errado, né? Que eu vim para a Virginia Tech, e a Virginia Tech não faz avaliação genética de raça nenhuma. E eu criei coragem e perguntei ao David Nodder, né? Professor, por que a Virginia Tech não faz avaliação genética e tal? Ele olhou para mim e falou assim, José, me chamaram de José, avaliação genética dá muito trabalho. Nós preferimos fazer ciência. Oh. Então, eu guardei isso e percebi isso na prática logo que eu comecei a trabalhar com os dados do Itabapuã. A mais pura verdade, né, professor? A mais pura verdade. A gente vivencia isso hoje na NCP, né? Aí, mandei a base que eu tinha, pus os criadores todos em contrato com a USP e tal, foi todo mundo para a USP, né? E eu, então, comecei a fazer ciência, né? E aí que nasceu o programa do Itabapuã também, então, né? O primeiro contato com a USP, o Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore da USP, que depois começou a fazer outras raças, e com o professor Raizildo, eu já conheci o Raizildo de antes, né? Mas, assim, no sentido de avaliação genética, foi logo depois do meu doutorado. Tem muita história ainda para contar, não sei até onde eu vou se eu paro, porque muito bom saber. O Raizildo, na época, ninguém sabia o que era avaliação genética, DEP, né? Aí, na época, a USP, ela organizou um mutirão pelo país para a gente sair. Era o Bento, eu, o Raizildo, o Frederico Freitas Tovo, da Embrapa, o Claudio Magnabosco estava novinho ainda, né? Que ele veio depois. Né? Mas, assim, a gente saiu falando aí que era avaliação genética para o... Eu imagino a dificuldade que deve ter sido, porque até hoje a gente ainda tem essa dificuldade de levar de uma maneira simples. Imagino vocês vindo com tanta novidade dos Estados Unidos, com tanta... a gente não tinha, assim, a gente era muito inexperiente, né? Você julgava a matriz para criador e aí achava que o criador tinha que entender matriz, operações de matriz, multiplicação, inversão. Né? Eu me lembro em Goiânia, só para concluir essa fase de história, né? Em Goiânia, uma vez, um desses mutirões da USP, né? Ribeirão, eu tinha uma palestra sobre avaliação genética mesmo, como é que era calculado, né? E eu simulava, Maria Paula, assim, uns 4, 5 touros, com um certo número de progênios, e eu fazia as matrizes, invertia as matrizes, tinha soluções, e eram as DEPs, ou os breeding values e tal. E aí era em transparência, não tinha slide. Transparência. E era um auditório grande. E aí, feita a apresentação, né, aplausos no final, né, eu todo muito feliz, né? Vamos para a parte de perguntas. Ninguém perguntava, mas no meio do auditório um senhor foi se levantando devagarinho. Se não me engano, o nome dele era Ivanor. Ele levantou, pediu a palavra e falou assim, olha, eu não sei se o que eu vou fazer é uma pergunta ou uma observação. Posso fazê-lo? Pode, só pode falar. Eu acredito ter acabado de assistir uma excelente palestra do ponto de vista técnico. Mas eu não entendi nada. E olha que eu fui professor de matemática 35 anos em Brasília. Aí o povo, aí a ficha caiu, né? Quer dizer, a abordagem estava sendo errada, né? Muito técnico, né? Muito pesado. Então aí a gente mudou, né? Isso me serviu como uma lição para mim para o resto da vida.
para falar de genética. E eu tenho certeza que foi mesmo, porque hoje, ouvindo o senhor falar, eu vejo o senhor falar com uma clareza. Tudo que o senhor explica, tudo que o senhor fala, para mim é uma aula. Então, a didática que o senhor tem é algo que eu admiro demais. É uma coisa que eu inspiro muito no senhor. O jeito de explicar, o jeito de passar de uma maneira simples para o criador. E eu acho que isso deve ter sido fundamental para essa virada de chave. Sou Né? Ivanor, me ajudou nisso aí. Me ajudou. E foi num momento complicado, né, Bergamo? Porque saía das provas ou técnicas, das provas de grande peso, que era muito visual, né, dentro Muito do grupo. visual. Aí vem um conceito, uma coisa que você não consegue enxergar, não consegue ver. Eu imagino a dificuldade que foi nesse... O melhoramento teve etapas, né, Ica? Assim, antes de eu... Poxa, o meu mestrado foi com Nelore. Fatores de meia herança influenciando peso ao ano e ao sobreano. Fatores de meia herança. Herança é heredabilidade e correlação genética de peso ao ano com peso ao sobreano. O Nelore do núcleo agropecuário do Formoso, da Codevasf. Um rebanho. Sim. Um rebanho. Então, o melhoramento teve uma fase que era encontrar os fatores de ajuste. Ajuste para a idade da mãe do bezerro, ajuste para a época de nascimento, para você poder comparar os animais baseado em dados ajustados. Isso foi um período grande do melhoramento. Logo em seguida, a gente teve um período no melhoramento, começou a ter computador, tal, umas máquinas mais possantes, né, de estimar parâmetro genético. Com a época só de herdabilidade, correlações, herdabilidade, correlações, herdabilidade, correlações. Mas aí surgiu o Dr. Henderson, Universidade de Cornell e Ítaca, estado de Nova York, Estados Unidos. Foi o cara que fez o melhoramento acontecer. A coisa é tão interessante, Maria Paula, que no departamento de zootecnia, eu era um novinho lá, né? E comigo entrou, eu lembro que entrou o Zé Monteiro, que a gente conhece como Capelinha em reprodução, foi o expoente da reprodução, hoje mexe com café. Teve o Ronaldo Braga Reis em gado de leite e tal. E eu me lembro no churrasco do departamento, que a gente tinha lá um docente, um professor de equinocultura chamado Leci Duval. Trabalhava com manga larga machador. Foi uma referência no manga larga machador no país. E era na casa dele. E estava lá os novos, né? A geração futura, que era eu, o Capelinha, né? O Zé Monteiro, o Ronaldo. E o Leci me falou uma coisa que me marcou muito também. E eu usei isso em várias apresentações minhas depois. Ele falou de cada um. Esse pessoal é o futuro da escola, de veterinária, da UFMG e tal. O Capelinha é isso, em reprodução. Esse menino vai longe e tal, já trabalhou na Lagoa da Serra e tal. O Ronaldinho também está entrando mais para a nutrição e tal. Zé Aurélio. Zé Aurélio, esse pessoal do melhoramento, esse pessoal é o pessoal do curto-circuito. Se tirar a calculadora da tomada, esse pessoal não faz nada. Esse pessoal é igual o jogador de futebol, Maria Paula. Treina, treina, treina e nunca é escalado para jogar. E está no melhor da condição. E nunca é escalado para jogar. E eu usei isso em várias apresentações minhas, que depois de Henderson, final dos anos 80, o melhorista foi escalado para jogar e joga e faz gol, né? Com certeza. Porque genética aconteceu, né? Genética quantitativa aconteceu depois do Dr. Henderson. Sim. Que foi o que desenvolveu os modelos mistos, né? Sim. Que a gente usa até hoje, né? Que a gente trabalhava modelo fixo, né? E desenvolveu modelos mistos, você tem variáveis fixas que você ajusta, trabalha com elas, mas o seu interesse são as variáveis aleatórias, né? Foi ele que trabalhou a inversão da matriz de parentesco, né? E fez uma receita de bolo. Como é que você tem 4 milhões? A NCP tem 4 milhões de animais. Como é que você vai inverter uma matriz 4 milhões por 4 milhões? 4 milhões de linha, 4 milhões de coluna. Tem que ter supercomputador para isso. Sim. E ele, na época, né, que um computador, na época do Henderson, tinha menos memória que isso aqui, ó, que um celular, ele falou, não precisa inverter a matriz. É só seguir essa regra aqui, ó. Se o pai é assim, assado. Se a mãe é assim, assado, coloca um 0, coloca um 1, coloca um 0, coloca um 1. Você inverte uma matriz de parentesco de dimensão incalculável
sem ter que invertê-la realmente. Né? Só reconstruindo uma inversa. Então, melhoramento aconteceu e eu fui muito feliz por isso, que eu vi o melhoramento acontecendo, saindo de toda a teoria, época dos ajustes, parâmetro genético, até modelo misto para calcular genética dos animais. E o senhor teve lá, no início da teoria de tudo, teve com grandes nomes dentro do melhoramento, e isso foi fundamental, né, professor, para a gente chegar onde chegamos hoje, né, para a evolução que teve dentro dos zebuínos, né, para a gente, tudo isso, essa mudança que o senhor comentou dos anos 80 para até hoje, o que a gente ganhou, né, de evolução genética. É uma coisa absurda. A genética e associado à evolução, né, de outras coisas que a gente teve também, né, outras tecnologias, né, não só reprodutivas, mas a questão da nutrição também foi muito importante. Né? Ainda falando sobre genética, professor, o que o senhor acha por que é importante um rebanho entrar num programa de melhoramento genético e o que ele deve fazer para entrar num programa de melhoramento genético? Qual que é a importância de um programa para um rebanho de seleção? Eu acho que se a gente falar de rebanho de seleção, é fundamental fazer parte de um programa de avaliação genética. Eu prefiro chamar, Maria Paula, programa de avaliação genética. Porque o melhoramento genético, os programas fornecem as ferramentas, né? Consequência. Quem faz o programa, para os interesses dele, o foco do criador, os objetivos dele, é o criador com quem ele confiar, de técnico. Uhum. Mas, se você falar de rebanho de seleção, é fundamental a pessoa saber qual é a genética do seu rebanho. Né? Então, você conhece isso fazendo parte de um programa de avaliação genética, qualquer que seja o programa. Porque ali você conhece a genética dos animais que você tem. Né? E eu sempre falo o seguinte, a gente valoriza muito o touro, né? Porque o touro pode deixar normalmente mais filhos, né? Isso mudou também com as tecnologias, mas o touro deixa muito mais filhos do que as fêmeas. A gente foca muito no touro. Mas a base para se fazer melhoramento genético são as fêmeas. É o rebanho de fêmeas, aquilo que você trabalha. Né? Aquilo que você tem na mão, né, Ike? Eu acho que né? Então, você tem na mão aquilo, você tem que conhecer bem o perfil genético daqueles animais. Né? Então, o fundamental é essa. Do outro lado, que é o rebanho que não é rebanho de seleção, o rebanho comercial, é interessante conhecer a genética dos animais também, mas pelo menos tem que ser usuário de boa genética. Né? Eu não digo que a pessoa tem que genotipar um gado comercial, sabe? Se tiver condições, porque a gente tem até programas hoje que tem CEIP, né? Tem programas hoje que a gente contempla boas genéticas, né? Que vão ser genéticas para serem usadas em outros rebanhos, né? Que saem de gado comercial. Mas pelo menos o uso de animais avaliados e bem avaliados e escolhidos e direcionados de acordo com os interesses do criador. E no caso do gado de seleção, com os interesses do criador e de acordo com o perfil genético daquele rebanho. Conhecendo as vacas para saber quais são os pontos fortes, os pontos fracos, onde que eu preciso investir mais, melhorar mais, e onde que eu estou melhor. Ontem foi até interessante, eu atendendo um criador aqui na Expo Genética, né? Ele chegou para mim e falou assim, eu quero fazer um animal que seja top para tudo, para todas as características. Como que eu faço isso dentro do MaxPag? Falei, olha, o primeiro passo do senhor é saber aonde você precisa melhorar. Primeiro, a gente tem que implantar sua fazenda dentro da NCP para saber onde que está seus pontos fracos e seu ponto forte, para saber como que a gente tem que melhorar. Né? Não tem como a gente fazer uma coisa que seja boa para tudo sem conhecer o seu rebanho, né, professor? Acho que você vai ver nesse caminho, né? Top para tudo é o top. Né? Não vai conseguir, não, né? Depois a gente fala mais um pouquinho sobre isso aí. Mas top para tudo é difícil, né? Uma coisa que você falou importante, eu acho, Bergman, assim, que as pessoas entram num programa, né? Eu participo do programa tal. E muitas vezes ficam passivas, né? O que você falou. Eu faço parte do programa da NCP e meu gado não melhora. E é passivo. E uma coisa legal que você falou. Eu também eu acho que assim. Ao participar do programa, te permite conhecer, né? E o pessoal foca muito nos machos. Mas eu acho que a grande colaboração no programa, no rebanho, é você conhecer suas fêmeas, que é a população sua, que você vai melhorar
as fêmeas, né? Então, e o pessoal fica muito preocupado em comprar touro melhorador, comprar touro para isso, comprar... E as fêmeas, né? Você tem que trabalhar, quer dizer, a sua base é a base de fêmeas. Quando eu acompanho poucos rebanhos. É um número fixo, mas meus rebanhos que eu acompanho são longevos. Tem rebanho que eu acompanho há 30 anos. Né? A primeira coisa que a gente faz é esse diagnóstico genético do rebanho. E o diagnóstico genético é feito em cima das fêmeas ativas em reprodução, vacas e novilhas. Então, a gente pega o plantel de fêmeas ativas, vacas e novilhas, ingressa num programa de avaliação, né? A NCP, dependendo eu já vi isso com rebanhos grandes, a NCP, inclusive, roda avaliações assim para atender um criador grande, de imediato, para ele dar o start dele, conhecendo, tendo o perfil genético das suas fêmeas, né? E tendo esse perfil genético, você realmente sabe a contribuição, você sabe a variabilidade genética que tem, a questão de contribuição de linhagens, de genearcas, quais os touros que contribuíram para aquele plantel, é bom em materno, é ruim em materno, está faltando desempenho, precocidade sexual não tem ou tem, carcaça tem ou não tem. Você conhece o rebanho. E aí você conversa com o criador. Aí, dependendo do que o criador te falar, se for um criador igual esse que você falou aí, que eu chamo de numerólogo, eu quero ser top 01, né? Então vamos fazer o seguinte, você tem 1000 vacas, vamos descartar 1000 fêmeas, vamos ficar com 100, doadora, massificar essas doadoras, fazer FIV em cima de bezerra, que você vai ter top 01. Né? Não estou defendendo isso não, você está entendendo? Mas a pessoa que quer fazer 01, primeira coisa, tem que fazer um descarte forte no seu rebanho de fêmeas. Se tiver capitalizado, tem que investir em doadoras de ponta, né? E aí você faz um plantel, né? Aí, uma fêmea hoje, superovulada, tal, deixa quantas progênitos por ano? A contribuição é fantástica, né, para o menoria. Né? Ela então, se você tiver uma fêmea que deixa 40 progênitos por ano, 40. Desmamadas, né? O cara que tem 1000 fêmeas, né? Para fazer 400 progênios, ele com 100, ele faz as 400. Né? Então, e compra, se tiver capitalizado, você vai fazer número. Sim. Não estou defendendo isso, não. Mas existe uma corrente no melhoramento hoje, no rebanho de seleção, e trabalham bem. Não estou falando que é errado, não. Eles trabalham bem, que eles têm um objetivo. O objetivo é produzir líderes de sumários. Então, vamos trabalhar para produzir líderes de sumários. Sim. E trabalham bem nisso aí. Né? Então, essa é uma corrente que existe hoje no melhoramento e surgiu a partir das avaliações genéticas. Não existia, né? De primeiro a gente falava gado de pista ou gado de produção. Né? Era um ou outro, né? Ou um ou outro. Né? Coisa que não são compatíveis, né? E são. E o melhoramento está aí para ajudar nisso, né? Está aí. Porque tem a turma de pista que trabalha muito bem também, né? Que a gente conhece muito, né? Né? Já estivemos junto na BCZ lá, né? Em treinamentos e tal. O pessoal é fera em o gado de pista, sabe? Porque essa corrente do gado de pista, eles trabalham com conceitos que são muito importantes, são que eu chamo de características de fundação, que são fundamentais para toda... Mesmo o numerólogo precisa desses conceitos. Né? A questão de estrutura, aprumo, racial, óssea, desenvolvimento, funcional, né? A parte funcional, conformação. E o pessoal de pista trabalha isso. Foi quem primeiro trabalhou lá de trás, na época de fixação dos tipos raciais. Né? Então, eles vêm com uma bagagem grande nisso aí e trabalham muito bem. Só que o foco de seleção desse pessoal é outro. O que eles querem? Premiação. Trabalham para ter premiação. Como o numerólogo trabalha para ter líder de sumário, o pessoal da pista trabalha para ter campeonato. E tem o que faz uso das duas coisas, né? Que é o ideal, eu acho. Pega as características de fundação, usa a genética, não trabalha para a genética. Usa a genética, né?
E eu digo que esse pessoal faz o quê? Rebanho. Sim. Né? Faz números. Né? Faz animal funcional e animal comum. Faz rebanho, né? Faz volume, né? De gado. Né? Professor, aproveitando que nós estamos falando sobre melhoramento genético, né, sobre como que fazer um programa de melhoramento genético dentro de uma fazenda, o senhor poderia explicar para a gente a diferença entre seleção intra-rebanho e seleção genética? Eu vejo que isso é um ponto de bastante discussão, né, a questão do intra-rebanho. O senhor puder esclarecer um pouco aqui para a gente essa questão, seleção intra-rebanho e seleção genética? A seleção intra-rebanho é uma seleção genética, porque a seleção intra-rebanho ela é feita em cima de características, gado de corte facilita isso, porque gado de corte, a manifestação das características fenotípicas ocorre em etapas. Então, em gado de corte, a gente nos permite fazer seleção em níveis independentes. A bezerrada nasce e desmama. Né? Uma etapa de seleção intra-rebanho é desmama. Desmama, o cara sabe o que ele não vai registrar, vai descartar, vai mandar para confinamento, não vai aproveitar, sabe o que vai ficar. Então, tem uma etapa que é desmama, tem uma etapa que é ano sobre ano. Primeiro a gente fazia desmama, ano sobre ano. Agora o ciclo fez assim, é desmama e ano sobre ano, que é uma segunda etapa. Nos machos entra perímetro escrotal, entra ultrassonografia e vários rebanhos hoje entra até a questão de eficiência alimentar, que já partindo, inclusive, já da desmama, já entra em eficiência alimentar. Por que eu falo que essa intra-rebanho é genética? Porque numa intra-rebanho, o que a gente faz? Aí aqueles conceitos, lembra quando eu falei a primeira etapa do melhoramento, os fatores de correção? É basicamente aquilo. Porque na hora que você enxerga uma bezerrada desmamada, você vê bezerro bem desmamado e bezerro mal desmamado. Né? Ele é bem desmamado por fatores de meio e genéticos. É bem desmamado por fatores de meio e genéticos. O que a intra-rebanho você tem que fazer é isolar, tirar os fatores de meio que influenciam a característica. Então, no intra-rebanho, por exemplo, pesa-desmama, a gente ajusta. A gente faz intrasexo. Então, você não compara macho com fêmea. Macho com macho, fêmea com fêmea. Então, fator de sexo já não entra. Faz intrasexo. Você ajusta para a idade da desmama. Você ajusta para a idade da mãe do bezerro. Você ajusta se ele é um bezerro FIV ou não FIV. Você ajusta, no caso de mãe biológica, até para a habilidade materna da mãe. Porque uma mãe com boa habilidade materna, ela influencia o seu bezerro não pela genética. Está influenciando o peso da desmama pelo leite que o bezerro está subtraindo dela. E algum outro fator qualquer, você isola esses fatores e aí você tem dados ajustados. Comparativos. Pesos ajustados. Aí você pode usar os pesos ajustados para classificar os animais. O que é um peso ajustado? Ou perímetro ajustado? Ou o cara ajustado? Ou qualquer característica feita os ajustes, que a gente chama de ajustado. É uma que você, enxergando a característica, as diferenças dos indivíduos, você enxerga a genética. Ou tem possibilidade de enxergar mais genética, que os fatores de meio você removeu todos. Né? Então, a intra-rebanho é importante, porque a intra-rebanho é aquilo que o criador vê, sabe? E é onde ele vê a genética que ele tenta realizar. Porque eu sempre falo o seguinte, eu tento realizar a genética da safra futura na otimização do acasalamento. Ali eu trabalho só com DEP. Otimizo, tenho os filtros, sei onde que tem que puxar mais ou puxar menos, onde tem que melhorar naquele rebanho. Né? Você estabelece os filtros para aquele rebanho, vai fazendo isso aí estação após estação. O filtro a gente vai sempre apertando e monitorando. Né? Opa, puxei muito no materno, vamos puxar menos, tal, peso tem demais, falta peso. Você constrói a genética da safra futura na otimização do acasalamento. Perfeito. A safra nasce, você vai ver a realização daquela genética que você projetou o ano passado. Na desmama, ano, nas características todas. E na intra-rebanho, umas coisas que a gente faz e que eu gosto demais, que é onde você mostra para o criador que genética funciona, eu faço muito assim, Maria Paula, você já viu algum relatório de intra-rebanho, né? Assim, já. Desses mil lá, né? Já. Você vai lá assim, efeito de sexo.
Machos pesaram tantos quilos, tantos por cento mais que a fêmea. FIV pesou mais do que natural ou menos. A idade da mãe influenciou 700 gramas por dia, a idade da desmama, 700 gramas por dia, 600 gramas por dia, sei lá o quê. A idade da mãe, normalmente é aquela curvilinear, assim, né? A DEP materna da mãe, influenciando o realizado do peso da desmama do bezerro, que acaba influenciando os outros pesos também. Dependendo do rebanho, dá um efeito até curvilinear, Maria Paula. O materno, mais, não é o segredo, não. Você tem que ver, por exemplo, alguns rebanhos a gente está segurando em 2 quilos, a partir de 2 quilos o efeito cai muito. Até 2 quilos você tem um linear, depois você cai. Mas o que eu gosto mesmo é na hora que eu coloco a DEP do bezerro, com o realizado dele no peso da desmama, peso sobreano, no perímetro e tal. Qual que é a expectativa que a gente, estatística que a gente tem de 1 quilo de DEP para realizado? Pergunta para vocês aí. 2? 1 para 2. 1 quilo de DEP para 2 quilos realizado. A gente encontra 1,8, 2,2, 2,3. E onde está isso, né? Então, a genética, é onde eu mostro para o criador, olha como é que a genética funciona, né? E o interrebanho teve na moda, né, um tempo atrás, né? Todo mundo fala de interrebanho, se animal é mais e tal. Mas o interrebanho, então, ele deve ser usado para uma seleção interna. Interna. Ela não é comercial. Ela é usada comercialmente, né? Eu nem acho que isso está errado, não, porque você vê que o cara é vamos supor, um grande selecionador, ou selecionadora. E tem uma safra grande. E desponta lá que é o líder da intra-rebanho. Poxa, esse bicho tem que ser olhado, né, com cuidado. Mas é o melhor entre aquele grupo. Mas naquele grupo. Por isso que é intra, né? Intra-rebanho. E é fenotípico, né? Intra-rebanho é fenotípico, não é genético, né? A gente quer usar o fenótipo, quer enxergar a genética no fenótipo, por isso que a gente faz os ajustes. Né? Mas não é um ADEP, né? Então, e teve na moda, a gente falava por isso muito isso. Que é muito importante essa questão do ajuste, né, professor? Que o senhor comentou que é a o mesma ajuste é ideia fundamental. Porque como é que você vai comparar um bezerro FIV com um não FIV? Então, para que seja um intra-rebanho e bem feito realmente, que seja coerente, a gente precisa ter esse ajuste para ser comparável, né? Para a gente conseguir. E tem resultados assim, interessantíssimos, né? Falando de FIV e não FIV aqui. Rebanhos que têm um bom trabalho para habilidade materna ou maternal, e fazem FIV, mesmo com receptoras cruzadas. Usualmente eu não encontro diferença, ou às vezes a mãe biológica até desmama melhor. Rebanhos bem trabalhados para habilidade materna. A mãe Nelore é uma excelente mãe. Se ela tem leite suficiente para o bezerro, ela é excelente, porque ela cuida do produto mesmo. Sabe? Então, a habilidade materna da Nelore é algo assim. A habilidade materna é uma coisa interessante, né? Eu acho que vou ampliar um pouquinho mais, porque muitas vezes pessoas pensam a habilidade materna não é só quanto mais leite produzir. Você comentou um pouquinho atrás sobre isso. Não é quanto mais leite, melhor. Tem um limite para isso também, né? Do leite. A habilidade materna é muito mais ampla, né, Bruno? A habilidade materna vai, assim... A DEP é a DEP leite, né? Sim. Porque ela é predita por diferença. Sim. Ela é predita a partir do um touro. Ela é predita assim, basicamente. Vamos ver se eu não dou um aqui para aquele senhor lá de Brasília e vou confundir, né, a audiência. Mas ela é predita por diferença. A gente sabe que um touro influencia sua progênie. Como é que ele influencia sua progênie no peso da desmama? Com a sua genética para peso da desmama, com a DEP dele. Né? Tanto a progênie macho quanto a progênie fêmea. Só que ele influencia a progênie também com a sua DEP para a produção de leite, que a gente chama da DEP materna. Né? Só que isso não se realiza na progênie do touro, porque bezerro não dá leite, não tem. Se realiza na progênie se realiza nas filhas do touro. Aí você tem a filha do touro que vão desmamar bezerros, que são netos daquele touro. Então a gente pode falar assim, como é que esse touro influencia seus netos, filhos de suas filhas? Pela metade da sua DEP para crescimento,
porque passa a DEP para a filha e a filha passa a DEP dela, que é a metade da do touro, para os netos do touro. Agora, o neto do touro está mamando em quem? Na filha do touro. Então, o touro influencia os netos também maternos, porque eles mamam nas suas filhas. Então, a conta é por diferença. Você está entendendo? Uhum. Você sabe qual que é a DEP direta. Você vê lá o desempenho dos netos, você sabe, os netos é a metade da DEP direta, mais a DEP materna. Aí você tira a DEP materna. É calculando, é uma aritmética, sabe? E a gente pode falar, então, também que a capacidade do touro em produzir filhas que vão proporcionar um ambiente adequado aos seus netos. Um ambiente materno adequado para os netos do touro. Isso. Exatamente. Muito legal. Exatamente. O pessoal confunde um pouquinho, né? Essas duas. Para quem tiver da audiência e tiver curiosidade, se vocês pegarem na NCP, a NCP tem a DEP, publica ainda a DEP direta 120. Sim. Tem a DEP materna 120. E publica a total 210. 120? Não, a 210. Tem a materna 210? Uhum. Tem, né? 210. Então, 210. Desmal. Vocês vão pegar 3 DEPs aí, audiência, dever de casa. Vão pegar 3 DEPs de qualquer animal. Vocês vão pegar a materna total 210, a direta para peso 210 e a materna 210. Vocês vão pegar a materno, somar com a metade da direta, vocês vão ver que vai dar um materno total. Sabe? A conta é essa. Mais do que explicada aí sobre a habilidade materna, professor. Ainda estamos falando sobre características de fêmeas, né? Nós lançamos agora, durante a Expo Genética, 2 novas características, somado à bagagem que a NCP traz de características avaliadas, né? Hoje nós estamos com 34 características avaliadas. Isso, às vezes, é até um ponto de crítica, né? A NCP fornece muitas características para o criador, né? É um pacote é uma bula, né? A avaliação da NCP é uma bula. É uma bula. E realmente é, né? Para ser usada, que seja usada, né? E nós temos 2 novas que seria interessante a gente falar, que falamos bastante sobre a importância da fêmea, né? Que é a Stayability 54 e também a DEP de ganho residual, que o senhor tem muita experiência também com eficiência alimentar, né? Então, se o senhor puder comentar um pouquinho sobre essas características, como que nós devemos interpretar e o que o senhor achou da incorporação dessas características, somado a essas 32 características que nós já tínhamos. Não, o que eu achei não preciso falar. Né? Eu presido o Comitê de Pesquisa e Inovação, né, da NCP. Foi mais do que e o aprovado. lançamento dessas DEPs, todo, o desenvolvimento todo. Né? Isso é um trabalho do grupo de PDI da NCP, né? É um grupo extremamente proativo, estão pensando sempre na frente, sabe? Com muita pesquisa, muita inovação. Às vezes a gente tem até que colocar o freio, né, Maria Paula, no pessoal, porque é tanta coisa surgindo. E essa é uma característica histórica da NCP, né? É uma característica histórica, porque é a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, né? A NCP nasceu dentro da universidade, ela tem vínculo com a universidade, né? E hoje universidades, né? Mais de uma. E a DEP, eu vou falar um pouquinho dessas 2 DEPs aí. A DEP ganho residual, que a gente tem como características hoje, que a gente tem DEP associadas a ingestão de matéria seca, não vou falar, não é associada à eficiência alimentar, é associada a consumo de matéria seca, que é a característica bruta, né? Ingestão de matéria seca. E tem a gente tem hoje, o consumo alimentar residual, né? O Residual Feed Intake, o CAR, né? Que é uma característica de eficiência alimentar. O CAR foca no consumo, sabe? Para aquele grupo dos animais testados, os animais têm um ganho de peso considerado médio, e para aquele ganho de peso médio, os animais consomem mais ou consomem menos, mais ou menos, acima ou abaixo daquela reta, né? Esse é o CAR. Agora, a característica CAR, que é uma boa característica indicadora de eficiência alimentar, se a gente observar numa tabela de prova, a gente observa que ela tende a penalizar desempenho, peso, sabe?
Porque um animal que consome muito, ele ganha muito, sabe? Então, ela tende a colocar um freio na questão ponderal, sabe? Do desempenho. Questão de peso. Né? Porque ela olha consumo. Né? Então, você pode ter um animal que consome pouco e tem um CAR negativo, mas aí ele não tem desempenho. Sim. Né? O ganho residual foca no ganho. É o consumo médio e o animal, daquele grupo, o animal ganhando mais ou ganhando menos. Em relação àquele consumo. Em relação àquele grupo. Então, ele é mais completo. Né? Eu gosto mais do ganho residual do que o CAR. Como características, é um índice, na verdade. Tanto o CAR quanto o ganho residual são 2 índices, né? Para ver eficiência alimentar. Tem uma característica que eu gosto muito, que a gente não publica DEP ainda, o Baldi e a equipe não pode nem saber, mas já deve estar trabalhando nisso, que é a conversão alimentar. Sabe? Tem uma característica bem tradicional, né, de suíno, Sim. né? Sim. Que é o consumo, quanto que o animal consome para realizar 1 quilo, né, de desempenho durante a prova. Né? Ou eficiência alimentar, que é o contrário. O contrário. E tem outra característica que nas planilhas de testes, né, de eficiência alimentar, eu gosto de usar também, que durante o teste você tem o peso médio do animal. E você tem um consumo médio. E aí você faz a relação, consumo por peso médio. É um percentual. O animal que está consumindo 1,2 kg, 1,6 kg, 2 kg, 2,2 kg, consumiu durante a prova. Né? Mas essas são características fenotípicas, a gente não tem DEP. Então, DEP, relacionada a consumo, né, ou eficiência alimentar, a eficiência a gente tem 2, que é o CAR e o ganho residual. E a gente tem uma que é associado a consumo, ingestão de matéria seca mesmo, que é a característica bruta, né? Que é uma característica que tem muito potencial para a gente introduzir num índice aí, que a gente já está pensando, um índice que contemple a parte de eficiência alimentar. E até um ponto importante, professor, ainda sobre o ganho residual, que o CAR é uma característica que a gente sabe que o mais negativo vai indicar o animal melhor avaliado para CAR, né? Já no ganho residual, essa DEP nova, que foi muito bem aqui explicada pelo professor, ela é positiva. É o contrário. É o contrário. Então, nós não devemos ter a mesma ideia do CAR na interpretação, né? Então, valores mais positivos vão ser os animais que vão ter melhor ganho de peso residual. Consumo ali do grupo. Ali. Ontem teve lá no pavilhão um rapaz da Venezuela justamente para conversar sobre o CAR e o ganho residual, né? E a questão foi super interessante discutir com ele, a gente vai se exercitando justamente isso, né? E aí, professor, e qual, sabe, assim, em que momento usa um ou outro, ou CAR ou residual? Se eles são oferecidos juntos, né? E lado a lado, em que momento que ele pode lançar mão de um e do outro, sabe? Eu vou te falar assim, ó, eu considero o ganho residual, falar assim, o ganho residual te indica mais eficiência de ganho e o outro, eficiência no consumo. Eu gosto mais do ganho residual, sabe? Porque peso é importante para a gente, né, Ica? Assim, é o que a gente vende, né? A gente, às vezes, tem que tomar cuidado, porque às vezes está colocando peso demais nos nossos animais, né? A gente tem ouvido críticas até nesse sentido aí, né? Mas o gancho é ainda o que a gente recebe, né? Então, eu penso que como característica, na verdade, até para ser sincero para vocês, por exemplo, nas otimizações de acasalamento, os rebanhos que eu acompanho, eu não coloco filtro nenhum em eficiência alimentar. Não coloco em ingestão de matéria seca, não coloco em CAR e não vou colocar em ganho residual, não. Eu sinalizo os bons CARs, vou sinalizar os bons ganhos residual. Porque no próprio processo de seleção, voltando lá na intra-rebanho, níveis independentes, né? Seleciona desmama, ano, perímetro, seleciona a carcaça e tal.
A última etapa é a eficiência alimentar. Vai ser consequência. A última etapa, isso no fenotipo. A última etapa é a eficiência alimentar. Eu já apanhei disso com isso também, porque na última etapa, eficiência alimentar, você contempla esse conjunto de animais te servem, porque eles foram muito bons, têm boa genética, e foram muito bons na intra-rebanho em tudo, e, além do mais, são bons em eficiência alimentar. Então, é uma última etapa. Sim. E eu falei que apanhei, eu falo até com quem? Com o Luciano Borges, da Matinha, que a Matinha tem um índice econômico, desenvolvido pelo Mike New, que contempla a ingestão de matéria seca. Está no índice da Matinha, a ingestão de matéria seca. E além das outras características. E aí, conversando com o Luciano Borges, a gente tem intra-rebanho lá há muitos anos, vamos colocar no índice da nossa intra-rebanho, ele me falou, Bergman, tem que colocar consumo, porque o consumo está lá no acasalamento, nas DEPs, a gente tem que pôr na intra-rebanho e tal. E eu coloquei, eu reparametrizei o índice real Matinha, porque, por exemplo, você não tem stay, você tem stay no índice real Matinha, não tem stay no índice rebanho, né? Você tem 3P e não tem 3P. Mas aí eu reparametrizei em características de desempenho, características de eficiência alimentar, de precocidade sexual, e reponderei o índice real Matinha, e, como esperado, a eficiência alimentar teve muita importância, né? O índice real Matinha para fenótipo, assim como o peso teve muita importância também. Sim. Precocidade sexual também teve, né? Tinha lá a idade, a puberdade do macho e perímetro. Na hora que eu ranqueei os animais, mandei a planilha para o Luciano. O Luciano, pouco tempo depois, me ligou e falou que tem um erro aqui. Não dá, eu separei os melhores animais no índice, não dá para ficar com esses animais, não. Aí nós fomos ver os animais. Realmente eram animais muito eficientes do ponto de vista alimentar, mas que não dá para você usar. Você está entendendo? Não dá para você usar. Aí eu me lembrei, lá atrás, quando a própria Matinha trouxe o Grow Safe aqui, que era no Expo Genética, que foi lançado, teve até aquela primeiro manual para provas de ganho em peso, que foi no auditório, né? Uma reunião no auditório da... Você estava, né? Na DCZ, no auditório, lembra lá? Você lembra do Dante? Sim, o Dante questionava muito a seleção. Vocês vão selecionar animal para eficiência alimentar, vocês vão ver o que vocês vão ficar. Quer dizer, então, na minha opinião, posso estar errado, característica de importância econômica fabulosa, mas na hora que você entra no intra-rebanho, se você premia a eficiência alimentar como deveria ser, você pode se dar mal, porque tem animal que você não usa. Tem animais que são eficientes ao extremo, mas pernalta, que não dá para usar, sabe? Porque é uma característica que a gente não enxerga, né? Então, a seleção entre rebanho, ela deve ser feita para aquelas características que a gente visualiza o fenótipo, né? E ele como um acabamento. E aí a eficiência alimentar vem, esses 50 machos aqui eu uso todos, tal, e vamos ver agora como é que é a eficiência alimentar deles, né? Uns muito bons, outros médios e outros que não são tão bons. Então vamos priorizar aqueles que passam no crivo todo da intra-rebanho, são animais que eu uso, que as centrais querem contratar, tal, e ainda tem um plágio de ser um CAR negativo. Sim. Ou um ganho residual positivo. E aí vai ponderando em relação a isso. Ficou perfeito, ficou claro. E sobre a Stay 54, professor? Vamos comentar um pouquinho sobre ela. A Stay 54 é outra característica também que a gente trabalhou, e ela, assim, a história dela é muito interessante, porque ela veio da Stay 72. A ideia original da Stay 72, dos trabalhos, né, de fora, né, com 72 meses, era o seguinte: os estudos lá, americanos tal, mostravam que uma fêmea se paga com 3 crias viáveis. Então, 3 crias viáveis é o break-even de uma fêmea. Ela passa a dar lucro, né? E aí estabeleceu-se, né, 72 meses para ela se pagar. Só que a fêmea Nelore, ela começou a emprenhar mais cedo, né, e parir mais cedo, né?
E a gente começou a ver que ela estava se pagando muito fácil, né? 76 meses estava Muito fácil, né, para se pagar. Porque você veja bem, uma fêmea que para pela primeira vez aos 2 anos, ela pode falhar quantas vezes para se pagar, né? Dá para falhar 2 vezes. Então, com folga 2 vezes, né? Se ela parir com 24 meses, até 3. Se ela parir com 30, 2, né? Então, aí a gente começou a pensar, na equipe do PDI, vamos mudar o stay. Sair de 72 para apertar o stay. Mas aí vem aquela discussão, não é são todos que desafiam precocemente. Nós temos sistemas mais tradicionais de criação, ainda, né? Com a fêmea parindo sendo desafiada com 2 anos, né? Parindo acima dos 30 meses, né? E a gente querendo que seja antes dos 3 anos, né? Seria um sonho, né? A média nossa ser abaixo de 3 anos, né? A gente está caminhando para isso. Mas tem um sistema tradicional ainda, que a STEI 72 é importante. Por isso a característica continua. Mas tem alguns selecionadores, vários selecionadores, que já trabalham com prenhez precoce. Né? E para esses selecionadores, então, foram feitas várias simulações, né? A equipe do PDI, Letícia, o Baldi, você participou também, né? Testamos lá 48 meses, com 2 ou 3 produtos. 3 e os 54 com 2 ou 3 produtos, vendo as correlações todas, inclusive com 72, né? Usando apenas a base de dados da precocidade, que a NCP é o único programa que tem, né? Aquela base de dados do módulo precocidade, que, né, eu acho que todo criador deve continuar alimentando aquele módulo. Né? Importantíssimo. Importantíssimo, né? E aí a gente viu que o STEI, o 54, né, que dá 4,5 anos, né, ela se pagar seria uma coisa viável, com boas correlações com as características todas de precocidade sexual, né? A precocidade sexual do macho, perímetro, né? Alta correlação com o STEI 72, né? Então, a gente definiu que seria esse STEI 54. Ela deve ser usada, o foco principal são os criadores que fazem precocidade. Seleção para precocidade. E o gado comercial continua usando a 72, que é mais factível porque para ele. está mais dentro da realidade dele, né? O gado comercial que não faz precoce, né? Isso. Um rebanho. Professor, a gente não pode deixar o senhor ir embora antes de fazer uma pergunta importante aqui, né? Eu acho que o senhor recentemente fez uma apresentação sobre os percentis, né? E a gente ouve muito falar uma questão assim que quando se compara, e é inevitável, embora não seja correto comparar programas e tal, né? O pessoal fala muito, porque na NCP o meu gado é sempre pior, sempre nos percentis, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, do trabalho que o senhor fez agora. O trabalho foi muito interessante. Quem me motivou muito a gente estava na Catespera, tinha um encontro dos técnicos lá na Catespera, os técnicos da NCP, e saiu esse assunto. E eu lembro que a questão dos percentis, e um técnico falou assim, mas como é que justifica top 3 da NCP e 0,1 em outro programa, né? E tal, e alguém comentou que houve dos criadores, eu já ouvi isso também, que a NCP penaliza meus animais, eles ficam piores na NCP, né? E aí o Luiz da Melhora Mais foi que me instigou a fazer, você está entendendo? E a Maria Paula participou também, que ela leu o artigo, não foi uma demanda da NCP, foi eu que resolvi fazer, mas passei para o pessoal que eu conheço para ler, você também leu, né? Vai até hoje à tarde, né? Tem lá um bate-papo sobre isso, Sim. né? A gente pode falar sobre mais detalhes. Mas a gente acabou que identificou, nós fomos na base de dados nós temos 3 grandes programas, ou programas principais, que vão focar na raça Nelore, né? Eles trabalham com outras raças também, mas na Nelore, que é o programa oficial do PMGZ, e o GenePlus, né? E a NCP. Eu conheço os 3 programas, já fui consultor do PMGZ, já estive dentro do GenePlus, conheço todos os técnicos. Do ponto de vista técnico, não tem nada, sabe? Altamente capacitados. Henrique Ventura,
o Tótica, o Roberto Torres, o pessoal do GenePlus, admiro, são amigos de todos, da NCP também, então, técnicos top. Os aplicativos, a metodologia é a mesma, não tem jeito de sair. Single Step, o Blup 90, é a mesma. As características, eu identifiquei, eu peguei o universo do peguei uma avaliação do GenePlus, uma avaliação contemporânea da NCP, identifiquei, acho que 13 características em comum, que um programa solta, o outro solta. O GenePlus acho que solta 17, a NCP na época era 32, mais 13 em comuns. Falei, vamos olhar essas características em comuns dos dois programas. O GenePlus, que é um excelente programa, saliento aqui, e a NCP, outro excelente programa. E que universo nós vamos pegar? Vamos pegar, para não envolver os programas, vamos pegar a consulta pública. Aí eu fui na consulta pública da NCP, fui na consulta pública do GenePlus, peguei touros, consulta pública, e comecei a pôr filtro. Touros genotipados. Exclui, a maioria é genotipado, mas exclui quem não é genotipado. Touros em comum, nos dois programas, GenePlus e NCP, e nas centrais aí do país. Encontramos 1.335. Isso. 1.335 touros. Então, nós encontramos 1.335 touros genotipados, avaliados por dois programas distintos, que produziram avaliações genéticas, 13 avaliações genéticas em comum. Materno 120, pesa desmama. Tem um programa que chama, a NCP chama 210, o GenePlus chama pesa desmama. A NCP chama peso 450, o GenePlus sobre ano. Mas é a mesma característica. Total materno. IPP. Perímetro escrotal ao sobreano, porque o GenePlus não produz ao ano, produz ao sobreano. Idade do primeiro parto. Stayability, que os dois programas produzem. Área de olho de lombo. Acabamento. CAR, consumo alimentar residual. Peso ao nascer. Peso ao nascer. E os índices. O IQG com o MGTR. Né? Em suma, se você pega as características ponderais, peso ao nascer, peso a desmama, peso a um ano, perímetro, essas mais tradicionais, e você pega as avaliações dos 1.335 touros do GenePlus e da NCP e tira a correlação entre essas avaliações, acima de 90% aí. Acima de 90%. Tanto de ranking como de valores. Lá em cima. Se você vai para stay, entre 70% e 80%. Se você vai para materno, beirando 90%. Se você vai para cá, 70%, 70%. A característica que menos correlação eu encontrei foi idade de primeiro parto, que deu 40%, 50% de correlação, não é antagônico, mas porque as bases são diferentes. Por exemplo, a NCP, acima de 48 meses não entra, no mínimo 24, tem um módulo de precocidade da NCP, né? Uma em meses e outra em dias, né? Não, aí é na unidade. Né? A NCP calcula em meses, o GenePlus em dia, mas isso também, por exemplo, acabamento, a NCP é milímetros, o GenePlus é em 0,1 milímetro. Então... Mas ligado aos filtros, mas né? a maior diferença assim, de valor, a correlação é acima de 70%. Mas se a gente pega uma stayability do GenePlus do mesmo animal da NCP, eu aposto com vocês do GenePlus o valor é menor do que bem menor. Por que isso? Porque no cálculo de stayability de 3P da NCP, o ponto de partida é 50%. No GenePlus é o default do programa de probabilidade usado, que é 0. Então, se você pega um animal que no GenePlus, vamos supor lá, 40% de stayability, é como se na NCP ele fosse 90. Soma mais ou menos 90. Soma 50. Então, os valores são muito diferentes, mas as correlações acima de
de 70%. Agora, então, em resumo, quer usar um programa de avaliação? Se o programa te atende nas características oferecidas, usa um outro, você chega no mesmo lugar. Usa as avaliações do GenePlus ou da NCP, vai chegar nos mesmos lugares, nos mesmos resultados. Porque as correlações são muito correlacionadas. Os programas estão caminhando junto, né, professor? Tipo, Junto, porque a evolução... as bases de dados, o programa GenePlus, a avaliação do GenePlus é feita em conjunto com o PMGZ. Eles têm uma base de dados, de PMGZ, de 15,3 milhões, quase, indo para 16 milhões, todo ano aumenta, de animais. É um mundo de base. É feita para esse conjunto todo. O GenePlus extrai os 3,8 ou 4 milhões de animais do GenePlus, tira as avaliações e tem as avaliações de GenePlus, que é a mesma do PMGZ. A base da NCP é 3,8, 4 milhões de animais para as características tipo peso, né? Quando você vai para CAR, tal, vai para 600 mil, 500 mil. Sim. Né? Então, esse universo de 15 milhões do PMGZ, esse universo de 4 milhões da NCP, o GenePlus já está lá mesmo, que é feito até junto, está lá dentro. Então, as bases são muito, assim, tem muita coisa em comum, sabe? As bases. Então, as avaliações tinham que ser muito próximas, a metodologia é a mesma, o corpo técnico é igualmente qualificado, então as avaliações são muito próximas. A diferença está no percentil. E aí que vem a grande... No percentil. O percentil, leilão da Terra Brava no sábado. 31 lotes. Tinham as três avaliações, PMGZ, o GenePlus, a NCP. PMGZ, GenePlus, PMGZ, tudo DECA 1. O GenePlus, vou falar no índice, que isso eu contei. 31 lotes. Eu só olhei não olhei valor de índice, não, só olhei o top. De 31 lotes, IQG, IPMG e MGTE, 3 lotes estavam no mesmo percentil. Os 31, Todos os outros, 3 lotes. Todos os outros lotes, o percentil do GenePlus era muito melhor, quer dizer, menor, é melhor, do que o percentil da NCP para o MGTE. Teve um que foi tipo assim, no GenePlus top 3%, na NCP top 17%. Tinha um lote nesse extremo. Top meio no GenePlus, top 2, 3 na NCP. Então, o percentil pega a avaliação genética que nós vimos, que é muito coincidente, e enquadra essa avaliação genética do programa, tá, numa referência populacional, que pode ser qualquer uma. Eu tenho comigo que a referência populacional do GenePlus, posso estar enganado, alguém do GenePlus me corrija se eu estiver enganado, porque eu não achei isso publicado. Mas eu tenho comigo que a referência populacional são os 15,3 milhões da avaliação total. A referência na NCP, essa a gente fala qual é, são animais que têm DEP predita. Em cima do... Então, por exemplo, para peso, é entre 3,5 e 4 milhões de animais. Se for para carcaça, vai em torno de 600 mil animais, 500 mil animais. Esse é o universo. E aí, se você pegar um touro, por exemplo, eu peguei um touro, até para falar hoje à tarde, um touro da EAO, que está em coleta, e peguei o materno dele, peguei a característica materna. Ele é um top 3 na NCP. Foquei só na NCP. Ele é um top 3, hoje, publicado com os critérios da NCP. Ele é 3,41 quilos de materno, top 3. Essa mesma DEP, Maria Paula, 3,41 quilos de DEP materna, eu falei assim, agora eu quero ver se o meu universo para comparar esse animal, para fazer o percentil, vai ser a última safra. Eu peguei na NCP só a safra 2024. De top 3 ele virou a mesma DEP, top 17. Comparei só com os nascidos em 2024, porque a genética é mais... Eu puxei a média para cima, né? Para cima, né? Isso. Aí eu falei, não, eu quero comparar só com os animais nascidos até 2020. Aí ele vira top meio, sabe? O top 3 vira top meio. A mesma DEP. Então,
Isso depende do universo, porque você tem uma tabela de distribuição que você tem uma média genética, que é a média das DEPs, daquela população considerada, para enquadrar o seu animal, e você tem um desvio padrão. E a tabela fala que acima de 3 desvios, a média mais 3 desvios padrões, é tantos quilos. Isso aí é o top 0,1. Você está entendendo? Então, no estudo que a gente fez, quando a gente comparou o IQG com o MGTE, nós vimos que é 8,3 vezes mais difícil ter uma melhor percentil na NCP, para o índice MGTE, do que no GenePlus para o índice QG. As tabelas de percentil da NCP são muito mais exigentes, restritivas, vamos dizer assim. Não estou falando que a GenePlus está errada, não. Sim. A forma de classificação. Porque o pessoal gosta de percentil. Né, professor? Você enquadra num universo, né? E como o GenePlus é feito com o PMGC, nada mais lógico fazer na população, né? Que é rodada a avaliação. Né? E aí você pega 0,1, vou pegar peso na NCP, top 0,1, um animal que é top 0,1. Em peso, 3,8 milhões. 0,1% de 3,8 milhões são quantos animais? 3.800 animais. Onde estão esses 3.800 animais? Nas 2 últimas safras. Sim. Concorda comigo? Top 0,1 de 15 milhões. 15 milhões de animais. Onde estão esses 15 milhões de animais? Nas 2 últimas safras. Então você acha muito mais 0,1 do GenePlus, meio do GenePlus, do que na NCP. Né? A NCP é marvada mesmo. Os jogadores estão certos. É difícil. Então, o mesmo conceito da DEP, o top também é relativo. A gente, por exemplo, esse animal da ELA que eu peguei, que é 3,41, é um excelente animal de materno e ele é top 3 na NCP. Excelente materno. Porque eu não sei se ele é 4,31 ou 3,41 agora. Vai ser top 3, não lembro. Mas eu acho que ele é 4. Porque um animal que é 4 de materno, se a gente fala que vê que no rebanho as vacas com no mínimo 1,9, 2 kg de materno seguram bem a bezerrada, ele corrige. Até algumas sementas negativas. Sim, sim. No acasalamento ele corrige. Sim. Então, isso é que tem que ser, a gente tem que monitorar na genética isso, né? Ver até onde eu vou em tal DEP, onde influencia, né? E como é que eu escolho os touros para corrigir, né? Onde eu estou precisando corrigir. Excelente, professor. Mais uma aula, né, Ike? Toda vez que converso com o professor, a gente só agrega conhecimento, né? E hoje abordamos muitos temas importantes aqui hoje para esclarecer realmente, né? E o professor sempre muito aberto, sempre disposto, né, a explicar com essa didática fantástica que ele tem. Agradecemos demais, professor, sua participação aqui hoje, ao Ike também, a condução aqui junto no podcast. Muito obrigado, professor. E passo para o senhor para finalizar, agradecendo e o senhor passar uma mensagem para os nossos criadores e uma mensagem final assim, como o senhor enxerga o melhoramento genético hoje no rebanho de seleção? Como enxerga a genética como um todo. Sim. Eu tenho um amigo, eu não vou nem citar o nome aqui, mas ele é nutricionista top e trabalha com fisiologia da nutrição a vida toda. Ele é da minha geração. Professor de universidade americana e trabalha muito com eficiência alimentar. Alguns o conhecem aqui no Brasil. E ele uma vez falou numa apresentação, não sei se você estava presente, o seguinte, aspas, sou nutricionista e tenho trabalhado com fisiologia da nutrição por toda a minha vida. Uma coisa eu vos asseguro, quanto mais nutrição eu estudo, mais eu acredito em genética. Fecha aspas. Então a mensagem é essa. Acreditem em genética. Genética, perfeito. Ela pode tudo, né? Sim. Pro bem ou pro mal, né? Perfeito, professor. Muito bom. Obrigado. Muito obrigada, professor. Valeu. Tem sempre excelentes alunos.